Meus amados irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 3, verso 14 ao 22. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. A gente deu, às vezes você está dando para você Apocalipse 3, 14 a 22. que Jesus não está te dando. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Estava se perdendo. A segunda parte da pregação que eu fiz no domingo passado. A igreja de Laodiceia. Jesus olhou para ele e disse assim: Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. muda de postura. A palavra de Deus nesse texto nos diz o Será que seguinte: você compreende que Jesus ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Ainda sentados, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. A tua palavra sempre chega ao nosso coração trazendo uma revelação da tua vontade. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa, ó Deus, descortinar os nossos corações, de maneira que nós possamos compreender e abraçar de todas as verdades das Escrituras Sagradas que nós estamos ouvindo nessa noite. Nós repreendemos, ó Deus, o espírito de incredulidade, repreendemos, ó Deus, esse espírito de resistência que muitas vezes quer roubar a tua palavra do nosso coração. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa promover no nosso meio um avivamento, um despertamento espiritual no nosso coração. Afasta de nós, Senhor, toda mornidão, todo tipo, ó Deus, de paralisia espiritual. Nós oramos pedindo que a tua bênção recaia sobre nós nessa hora enquanto ouvimos a tua palavra, e oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o apóstolo João, quando escreveu a carta de Apocalipse, você sabe, eu quero só lembrar rapidamente, ele era um homem de 90 anos e ele estava ilhado na ilha de Patmos. O imperador romano Domiciano estava matando os crentes como se fossem formigas, e ele lançava nas arenas romanas milhares e milhares de crentes. E ele então captura o apóstolo João e o leva para a ilha de Patmos, fica hoje na Turquia. Então João fica naquela ilha, um velhinho de 90 anos, e ele continua mantendo seu relacionamento com Deus. E um dia, provavelmente no momento da sua devocional, no momento da sua oração, ele nos relata que o Senhor apareceu a ele, que Deus deu a ele uma visão extraordinária, e ele então escreve aquilo que o Senhor manda que ele estivesse escrevendo acerca da realidade da vida eterna, acerca do céu. E João escreve essa carta
Mas o verso 14 do texto que nós lemos nos diz que o próprio autor dessa carta não é João, é o próprio Senhor Jesus ditando para ele aquilo que ele deveria escrever. De todas as cartas que João escreveu, e ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas que haviam na Ásia, essa carta, a carta para a igreja de Laodiceia, é a carta mais severa. Jesus não faz nenhum elogio aos crentes da igreja de Laodiceia. Jesus não faz nenhum tipo de apreciação sobre as pessoas que frequentavam aquela igreja de Laodiceia. Mas você pode dizer assim: pastor, era uma igreja, devia ter gente boa lá. Mas aos olhos de Jesus não havia nenhuma qualidade naquele povo que estava frequentando aquela igreja. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 anos de Cristo por um homem chamado Antíoco da Síria. E esse homem fundou essa cidade num lugar muito estratégico para o comércio daqueles dias. Essa cidade era importante por causa da sua localização geográfica. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais da Ásia Menor. E essa cidade era rica. Laodiceia era a cidade dos milionários. Então, quando o cara ficava milionário, ele pegava tudo que tinha e ele ia para a cidade de Laodiceia. No mundo, quando o cara fica milionário, para onde é que ele vai? Para onde que vai? Para Dubai? Não, Dubai é um lugar para passear. Os milionários do mundo, eles vão para o Principado de Mônaco, na França. Quem já foi no Principado de Mônaco fica impressionado com os carros que passam na rua, porque os milionários do mundo estão lá. A maioria deles vão para lá, compram casa lá, desfrutam de toda aquela riqueza lá. Laodiceia era a casa dos milionários da época, de tão rica que a cidade era. E eu disse aqui semana passada, e só quero lembrar, Laodiceia era tão rica, mas tão rica, que quando ela completou 311 anos de existência, ou seja, em 61 depois de Cristo, a cidade foi toda destruída por um terremoto. E a história nos conta, tá? Para quem quiser ler, é só pesquisar. Ela foi reconstruída pelos seus próprios habitantes, e eles não aceitaram a ajuda do Império Romano. Eles tiraram o dinheiro do bolso e construíram a cidade sozinha novamente. Como eu disse semana passada, é como se Manhuaçu fosse toda destruída por um terremoto e a gente falasse assim: olha, a gente não quer um centavo do governo, nós vamos levantar essa cidade sozinho, só com o nosso dinheiro, porque nós temos grana. O café aqui gera muita riqueza. E foi o que eles fizeram. Eles levantaram a cidade de novo, sem a ajuda de ninguém, sem um tostão do Império Romano. O problema da igreja de Laodiceia, o problema dos crentes de Laodiceia, irmãos, é que a riqueza econômica da cidade exerceu uma influência mortal, terrível, sobre a vida espiritual dos crentes. O problema hoje da igreja evangélica brasileira, dessa igreja e de muitas igrejas, é que a sociedade na qual nós vivemos, ela tem influenciado mortalmente a sua vida. Hoje nós estamos vivendo uma realidade semelhante à da igreja de Laodiceia. Os crentes hoje são mornos, gente que não tem compromisso. Vem à escola dominical de manhã, não vem no culto à noite, vem no culto da noite, não vem na escola dominical. Um grupo de pessoas mornas, frias, indiferentes, acha que esse ritmozinho ridículo de vida vai levá-los para o céu. Não vai. Eu queria ver você casado, escute isso, eu queria ver você casado, e uma vez por semana, só uma vez por semana, você fosse dormir na sua casa. Eu queria ver se a sua mulher ia topar esse negócio. Eu queria ver se seu marido ia topar esse troço. Só para você ter uma ideia de como nós somos ridículos hoje. Gente morno. Você se contenta em vir no culto domingo à noite e acha que está fazendo o máximo. Você está indo para baixo. Você está descendo rápido a ladeira na direção errada. Você está mal. E eu estou aqui para tocar essa trombeta no seu ouvido. Você não está bem, você precisa reagir. Você não pode viver como a igreja de Laodiceia, achando que está bom, que está legal. Não, eu tenho comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você tem paixão pelas coisas de Cristo. Quando você não tem paixão pela igreja de Cristo, que é a sua noiva, então você está mal. Sua vida não está legal não, você está sendo enganado pelo seu coração.
Eu não aguento alguns de vocês não. Sabe o que acontece? Tem gente que frequenta a igreja há 2, 3, 4 anos e nunca quer ter compromisso com Cristo, não se torna membro, não se envolve, não faz nada. Sabe o que é isso? Mornidão, miséria espiritual. Não, mas você acha que está bem. Não, pastor, está enganado comigo. Eu estou bem, você não está bem não. Você tem que rever a sua vida. Esse povo estava achando que eles estavam bem. Eles disseram aí: estamos ricos, estamos abastados. Quem olha para a gente percebe que a gente é bom crente, percebe que a gente é legal, mas quando Jesus olha para essa igreja, Jesus não vê uma única qualidade. As pessoas dessa igreja, eles tinham a cara daquela cidade, ou seja, em vez de transformar a cidade, a Bíblia diz que eles estavam sendo influenciados pela sociedade de Laodiceia. As pessoas desta igreja, eles tinham se conformado com a vida social da cidade. Os crentes de Laodiceia aqui eram pessoas frouxas, sem entusiasmo, eram pessoas, irmãos, débeis de caráter, fracas no seu caráter, tombavam diante do pecado com muita facilidade. Eles estavam sempre prontos a se comprometer com o mundo, a se comprometer com a sociedade, a se comprometer com o seu trabalho, mas eles tinham pouca disposição para se comprometer com o reino de Deus, como muitos de vocês. Eu não estou bravo, eu estou sendo enfático, e a minha intenção é que você saia daqui irritado comigo, porque um profeta que não incomoda quem lhe ouve não é profeta. Você tem que sair daqui pensando na sua vida espiritual está ridícula. Te lembrou de alguém? Aquele cara da ESPN? Você é ridículo. Quem gosta de futebol é um narrador de futebol. Aí quando o cara faz um gol, ele grita lá: você é ridículo. Esses crentes, diz aqui Jesus, eles eram descuidados com a coisa do Senhor. No verso 16, veja o que como Jesus os repreende. Olha o que Jesus diz: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Preste atenção, irmãos, quem está falando isso aqui não é um pastor, não. É Jesus que está dizendo para os crentes dessa igreja: vocês não são crente e nem são frio, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Agora preste atenção, depois de repreender as pessoas desta igreja, o Senhor Jesus dá a elas alguns conselhos, que se forem seguidos, se as pessoas prestarem atenção aos conselhos de Jesus, eles vão fazer toda a diferença na vida dessas pessoas, e também fará diferença na sua vida nessa noite, se você prestar atenção aos conselhos que Jesus dá. E que conselhos são esses que o Senhor Jesus dá para essas pessoas, para que elas possam ter vida eterna? Qual é o conselho de Jesus para elas? Preste atenção. O primeiro conselho que o Senhor Jesus dá para quem quer ter vida eterna é que compre dele ouro refinado pelo fogo. Veja o verso 18 que ele diz aí: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Preste atenção, Jesus faz uma comparação aqui. Jesus sabe que o ourives, quando ele quer um ouro de qualidade, para ele tirar as impurezas do ouro, ele submete esse metal precioso que é o ouro a um grau de intensidade elevado para purificar o ouro. Agora Jesus está dizendo aqui que só o fogo de Deus pode purificar o meu e o seu coração quando nós somos contaminados pelo pecado. Há aqui um apelo do Senhor Jesus
para que se elimine, para que se queime na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para que se queime todas as atitudes que desagradam a Deus em nosso coração. Laodiceia, ela se considerava rica, tinha ouro, mas eles não tinham um ouro refinado. A fé e o conhecimento que eles tinham de Cristo nunca foi provado pelo fogo do céu. Ouro refinado pelo fogo. O que é isso? O que Jesus está querendo dizer com esse negócio de ter ouro refinado pelo fogo do céu? Preste atenção, Jesus está se referindo aqui numa linguagem, uma linguagem metafórica. Jesus está falando aqui sobre a comunhão com Deus. Jesus está dizendo aqui que há um número impressionante de pessoas que são pobres na sua relação com Deus. Eles acham que estão bem, eles acham que estão caminhando de maneira adequada, mas quando Jesus olha para a vida dessas pessoas, Jesus percebe que eles não têm ouro refinado pelo fogo, ou seja, eles não têm uma comunhão adequada com eles não têm um relacionamento adequado com Cristo. Jesus está dizendo que há um número impressionante de gente dentro da igreja que não tem comunhão com Ele, que não tem relacionamento com Ele, e Ele então nos chama ao arrependimento. Ele diz que se nos arrependermos dos nossos pecados, se nós nos abandonarmos, se nós comprarmos ouro refinado, a nossa comunhão com o Senhor, ela é como uma relação de ouro. Essa é a verdadeira riqueza celestial, e muita gente está vivendo sem ela, está vivendo sem uma relação com Cristo, está vivendo sem uma relação com Jesus, não tem comunhão com Jesus, e o Senhor está dizendo: eu te aconselho que compre ouro refinado de mim, porque você pode achar que está bem, mas você não está. Para que você possa ter uma vida espiritual bem equilibrada, você precisa de ter comunhão com Cristo. Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Comunhão com Deus, querido, é isso que traz paz para o meu coração, é isso que traz paz para o seu coração, é isso que traz alegria para a sua alma, para a minha alma. Comunhão com Deus é isso que traz segurança para a nossa vida. Essa é a verdadeira riqueza. Uma pessoa pode ter uma conta enorme no banco, uma pessoa pode ter propriedades inúmeras, mas se ela não tiver comunhão com Deus, ela é pobre, miserável. Ela precisa de ter comunhão, relacionamento com Deus. Isso enriquece a nossa vida, isso traz equilíbrio para a nossa alma. Comunhão com Deus, quando nós temos relacionamento com Cristo, esse relacionamento cura a nossa alma, cura o nosso coração, fortalece a nossa vida. Comunhão com Deus é melhor do que ouro. Mas quando a gente olha a vida dos crentes como Jesus olhou dessa igreja, Ele não viu comunhão com Ele. Não, Ele não viu isso. Ele viu um povo que se achava bem. Ele disse: nós temos recurso, nós estamos indo bem. Mas Jesus disse: não, vocês não estão indo bem, vocês não têm comunhão comigo. É uma igreja, tem gente, mas na verdade eles eram religiosos. Você sabe como é que é o religioso? Hoje eu esclareço para você o que é o religioso. A gente fala assim: você não pode ser religioso. Aí o cara entra na igreja e não sabe o que é ser religioso. Religioso é o seguinte: você vem na igreja, canta, bate palma, dá oferta, alguns até dão dízimo. Quando sai lá por aquelas portas, a sua vida no dia a dia é igualzinha a de todo mundo que não conhece a Deus. Igualzinho. Você mente, se é casado trai a mulher, se é solteiro pega as meninas, vai para a cama, não tem nada de santidade, mas vem na igreja, canta, bate palma, levanta a mão. Isso é o religioso. Ou seja, a fé que ele procede, a fé que ele profere, a fé que ele diz ter em Cristo não transforma a sua vida. Então isso é religião, mata você, te leva para o inferno. A sua crença em Deus, ela precisa produzir transformação na sua vida. Que Cristo é esse que você crê nele, mas ele não pode transformar a sua vida? Que Cristo
que você crê nele, mas não muda o seu comportamento? Que Jesus é esse que você diz crer nele e ele não consegue transformar o seu ser? Isso é religião? O povo de Laodiceia era religioso, eles iam à igreja, davam dízimo, eram ricos. A igreja de Laodiceia devia ser muito rica, mas eles não tinham comunhão com Deus. E Jesus aconselha a eles a comprarem ouro refinado pelo ouro. O segundo conselho que o Senhor Jesus dá para quem quer ter vida eterna é que comprem dele vestiduras brancas. Veja o que diz o verso 18: aconselho-te que compres de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, ou manifesta a vergonha da tua nudez. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que esses crentes, eles não tinham comunhão com Ele, e por isso agora aconteceu um outro fato. As vestes desse povo estavam contaminadas, eles não tinham mais uma vida de santidade, eles não tinham mais uma vida de pureza, eles não tinham uma vida de retidão. O Senhor Jesus está dizendo que essa igreja permitiu, que esses crentes permitiram que as impurezas entrassem nas suas vidas. A igreja e os crentes de Laodiceia, Jesus diz aqui, estavam contaminados pela impureza, o sexualismo, a pornografia, a concordância com os costumes da época haviam feito muitos daqueles crentes tropeçarem e caírem em pecado, e agora as vestes deles estavam contaminadas, eles estavam sujos, eles não estavam limpos, não havia santidade neles. E o Senhor Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que esse povo precisava de uma transformação de vida, que eles precisavam renunciar ao mal, ao pecado, à impureza, que eles precisavam lavar as suas vidas no sangue do Cordeiro para serem purificadas, que eles precisavam aceitar o conselho que o Senhor estava dando para eles de adquirirem vestes brancas. Agora preste atenção, porque no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 5, Jesus faz uma revelação sobre aqueles que entrarão na vida eterna. E ouça o que Jesus diz. Jesus diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Que no céu, na vida eterna, ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém, entrará com as vestes impuras. Quem pratica o pecado, quem vive no pecado, não entrará na vida eterna. Jesus está dizendo que só entra no céu, na vida eterna, as pessoas cujas vestes são brancas. Então, para que a minha vida e a sua vida possa ter vestes brancas, nós precisamos de ser lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, nós precisamos nos arrepender dos pecados, abandoná-los e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas parece que os crentes de Laodiceia não estavam mais incomodados com as impurezas. Sabe aquela pessoa que vai aceitando na sua vida toda aquela avacalhação que o diabo vai plantando na sua vida? O que tem de pessoas na igreja que vai contaminando as suas vestes e que já não tem mais santidade, pureza, singeleza de coração, retidão de espírito. É impressionante a quantidade de gente que não se preocupa mais com a santidade. Amados,
Se nós queremos um dia ter acesso à vida eterna, a sua veste, a minha veste, as nossas vestes precisam de ser brancas, porque só quem tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, Jesus diz aí em Apocalipse 3:5, só essas pessoas terão os nomes escritos no livro da vida. Você quer entrar no céu? Se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, purifique a sua vida na presença de Deus, permita que o Espírito Santo lave você de toda a impureza. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho que o Senhor Jesus dá é que comprem dele colírio para os olhos. Veja o que ele diz no verso 18, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, esse povo, diz aqui Jesus, estava sofrendo de uma cegueira profunda, era uma cegueira espiritual, eles não conseguiam olhar para eles e perceber que eles não estavam bem. Você quer ver uma coisa? Já tem 40 anos que eu lido com gente, 40 anos, agora em janeiro eu completo 30 anos aqui no estado de Minas como pastor, mais um em São Paulo e 4 como ajudante, mais 5 anos antes de ser pastor, liderando uma congregação de Juiz de Fora, 40 anos lidando com gente. Talvez você já tenha tido essa experiência, ela é duríssima, mas ela é muito séria. Converse com um drogado e tente convencer ele de que ele é viciado. Eu já lidei muitos com drogados. Você sabe o que eles dizem para a gente? Eu não sou viciado, eu paro na hora que eu quero. Fala com esse bebedor de cerveja que é aí fora, manda eles pararem de tomar cerveja, turma de banana. Eles não conseguem, não pastor, eu paro a hora, isso não me domina. Conversa fiada, você não consegue ficar um mês sem tomar uma cerveja, você é viciado. Não consegue. Conversa fiada. Você sabe por quê? É o que Jesus está dizendo, gente cega, não consegue ver a sua realidade espiritual, ver a sua realidade que precisa de ser mudada, ele não consegue. Para que você possa recuperar um drogado, a primeira coisa que ele precisa fazer é admitir a sua dependência química. Tanto que qualquer casa de recuperação, ela não aceita uma pessoa para ser internada se ela não admitir que ela precisa de ajuda. Você sabe por quê? Porque se você levar o cara para a clínica de recuperação sem que ele admita que ele precisa, ele vai fugir de lá, ele vai pular o muro. Eu me lembro que uma vez a gente pegou um cara aqui e ele precisava de se recuperar. Essa igreja não vai se lembrar, a administração talvez não lembre, a gente investiu nele lá em Vitória, numa clínica de recuperação. Com 15 dias o cara pulou o muro e fugiu, e veio vindo voltando para Manhuaçu a pé, 250 quilômetros, fugiu da clínica. Sabe por quê? O cara não se vê como dependente. Sabe o que acontece aqui? Jesus está dizendo que esse povo precisava de colírio para os olhos, que esse povo precisava enxergar e perceber que eles estavam cegos espiritualmente, e que a cegueira espiritual mata, que a cegueira espiritual é um problema grave. O Senhor Jesus fala que eles precisam de comprar colírio para os olhos. E você sabe por que Jesus usa essa expressão de colírio? É porque lá na cidade de Laodiceia tinha uma escola de medicina famosa na Ásia todinha. Ela produzia um colírio que era um colírio medicinal para curar a vista das pessoas, e era famoso esse colírio que a cidade de Laodiceia produzia, que a Universidade de Medicina de Laodiceia produzia. Por isso, sendo uma cidade que produzia um colírio para curar a vista das pessoas, Jesus usa essa expressão: aconselho-te que de mim compre colírios para os olhos, porque vocês produzem um colírio medicinal, mas vocês são cegos espiritualmente. Apesar
dessa cegueira, eles não conseguiam ver a ruína deles. Tem muitas pessoas que não enxergam, irmãos, porque falta a elas a unção do Espírito Santo na vista, para tirar o embaraço, para tirar a cegueira, para tirar aqueles problemas, para que ele se enxergue. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o colírio de Deus, para tirar dos meus olhos toda a enganação, toda a venda. E no dia que o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu vi a minha condição diante de Deus, eu tinha 16 anos, foi naquele dia que eu me converti, foi naquele dia que eu aceitei Jesus, foi naquele dia que a minha vida mudou, porque até então eu achava que estava legal, eu trabalhava, eu não dava problema dentro de casa com meus pais, para minha mãe, com meus avós, eu tinha uma vida decente, eu ia na igreja, mas eu não era convertido. Quando o Espírito Santo tirou a cegueira dos meus olhos, eu vi a minha pobreza, eu vi a minha miséria, eu vi a minha necessidade, e naquele dia eu então decidi romper com as coisas que me escravizavam. Naquele dia eu decidi entregar o meu coração a Jesus Cristo no altar de uma igreja. Naquele dia, chorando como uma criança no altar, o Espírito Santo, quando eu estava lá na frente, disse assim para mim: você tinha um plano, o seu plano era ser bancário, você tinha um projeto, o seu projeto era crescer na vida no Banco do Brasil, mas eu tenho um plano para você. Hoje eu te separo para ser pastor. Cegueira, irmãos, é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, não enxergar. Jesus diz a esse povo: aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos. Em quarto lugar, o Senhor Jesus aconselha aquelas pessoas que querem entrar na vida eterna, que sejam zelosas. Escute isso, no verso 19, Jesus diz para esses crentes, olha o que ele diz aí: sê, pois, zeloso. Ouça isso, Jesus está dizendo: sê, pois, zeloso. Ou seja, as pessoas dessa igreja foram denunciadas pelo próprio Senhor Jesus, pela sua falta de zelo, pela sua falta de cuidado com a obra de Deus. Eles estavam sendo infiéis ao Senhor Jesus no serviço que deveriam prestar ao Senhor. E ainda hoje, querido, quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos a mesma coisa: pouca gente se apresentando para o serviço, pouca gente se dispondo a realmente fazer sacrifícios em favor do reino de Deus. Cuidado, porque você pode estar sendo denunciado no céu como alguém que não tem zelo. Você quer entrar no céu? Jesus diz assim: sê, pois, zeloso. Quanta gente, irmãos, tem desperdiçado o seu tempo, a sua vida no comodismo, na indiferença, e não serve mais a Cristo, nem na igreja, nem fora da igreja. Muitas pessoas têm deixado para cultuar, têm deixado de cultuar a Deus na igreja, para assistir futebol, para ver Fantástico, para ver durante a semana, não vem na oração, não vem no culto de libertação, para poder ver o que? Novela, para ver só coisas fúteis. Jesus está dizendo: sê, pois, zeloso. O Senhor nos adverte dizendo: seja zeloso. O zelo pelas coisas de Deus é algo que não pode faltar no meu e no seu coração. Mas o que tinha acontecido com esse pessoal? Que eles não eram mais zelosos, irmãos. Eles foram relaxando lentamente nas coisas do Senhor, porque só o zelo para com Cristo é que vai produzir no seu e no meu coração aquele desejo de servir. É só o zelo no meu e no seu coração é que vai nos levar a um comprometimento com o reino de Deus. Você quer entrar no céu? Jesus diz a você e a essa igreja e a mim e a todos nós: sê, pois, zeloso. Uma pessoa pode ter tudo, uma pessoa pode ter prestígio, uma pessoa pode ter recursos financeiros invejáveis, uma pessoa pode ter uma vida intelectual brilhante, ser extremamente inteligente, mas se faltar zelo com as coisas do Senhor, está faltando a essa vida o elemento mais
mais essencial para o seu progresso. Se você quer progredir, você precisa ser zeloso com o Senhor. O conselho que Jesus dá para você, para mim, para todos nós, para aqueles que querem entrar na vida eterna é o seguinte: ser, pois, zeloso. Não afrouxe a sua mão no serviço ao Senhor. Não seja morno, não seja acomodado, não seja indiferente. Jesus diz: ser, pois, zeloso. Você quer entrar na vida eterna? Seja um homem, seja uma mulher zelosa com o Senhor e com as suas coisas. O quinto conselho do Senhor para esta igreja, e eu estou terminando, para quem quer ter vida eterna, é um conselho duro, mas que pode mudar a sua e a minha história. Jesus diz assim: arrepende-te. Veja o que ele diz no verso 19. Jesus diz aí o seguinte: arrepende-te. Agora preste atenção, irmãos, não se distraia. Essa carta foi escrita para gente crente, não era para gente ímpia, não foi escrito para macumbeiro, não foi escrito para cachaceiro, não foi escrito para pinguço. Essa carta não foi escrita para gente viciada em drogas, essa carta não foi escrita para gente que vivia na prostituição, não, essa carta foi escrita para uma igreja, e a palavra de Jesus para esse povo foi o seguinte: arrepende-te. Esse é o clamor do Senhor Jesus para os crentes da igreja de hoje, que nós nos arrependamos. É necessário arrependimento pela sua falta de interesse, pela sua frieza, por esse comodismo horroroso que domina a sua vida e a sua história. É necessário arrependimento por causa dessa apatia, dessa murmuração que dá na sua vida, dessa perda do seu primeiro amor. É necessário arrependimento pela falta de zelo no seu coração com as coisas de Cristo. Jesus mandou que eles se arrependessem. Será que isso não te incomoda? A mim me incomoda, porque às vezes a gente, às vezes você está dando para você mesmo uma nota que Jesus não está te dando. Eu duvido que nessa igreja tinha alguém que achasse que estava se perdendo. Todos eles achavam que estavam bem na fé, mas quando Jesus olhou para eles, Jesus disse assim: arrepende-te, muda de vida, muda de postura. Será que você, como crente em Jesus também nessa noite, não precisa se arrepender da sua falta de compromisso e de zelo com as coisas do Senhor? Arrependimento significa crer na palavra de Jesus, significa mudar de ideia, mudar de atitude. Arrependimento, irmãos, significa deixar de praticar o mal, significa deixar de praticar o pecado que te afasta do Senhor. Jesus está repetindo aqui a mesma mensagem que os profetas e os apóstolos pregaram. Esta mensagem não é popular, essa mensagem não é atrativa, ela não agrada, ela provoca no coração incômodo, insatisfação, mas é necessária. Arrepende-te agora, enquanto Jesus está batendo a porta do seu coração. Hoje é um dia de conserto para você. Hoje, querido, é um dia de consertar pontes que você derrubou no seu relacionamento com Deus. Hoje é o dia de salvação para você. Arrepende-te. Porque se Jesus voltar agora, nesse minuto, todo mundo aqui ia subir, né? Por último, para terminar, o sexto conselho que o Senhor Jesus dá, e o último, para quem quer ter vida eterna, é o seguinte: ouça, dê atenção a Ele, considere como coisa muito séria a sua palavra. Veja o que ele diz no verso 22:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu estou terminando. O Espírito Santo não aparecerá para você aqui nessa noite dizendo o que você deve fazer. Ele está usando a minha vida para despertar você. Você pode sair daqui nessa noite muito irritado comigo, não vou me importar com isso. Minha avó me ensinou quando eu era pequeno que remédio amargo é que é bom. Cansei de tomar o troço ruim, Cristina, aquele troço chamado Macaé. Troço, o Carlinhos, o negócio tomava um Macaé. Alguém já tomou Macaé aqui ou foi só eu? Então não estou velho sozinho não. Troço ruim, mas resolve, não resolve, irmão? Fala a verdade, hein? Você está com aquela indisposição. A minha mulher tem eu contei hoje eu contei, você tem 50 vasos de flor lá em casa. Eu contei, falei, não é possível, essa mulher tem flor demais. 50 vasos, um deles é de boldo, aquele pé grande. É ruim, irmãos, é amargo, mas resolve. Aprenda a amar aquelas pessoas como eu, que falam a verdade para você, em vez de sair daqui bravo comigo. Porque quem te exorta é que te ama. Quem fica jogando arroz para você não vai te ajudar, não vai. Jesus diz aqui no verso 22 o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito hoje está usando a minha vida para dizer para você, porque Ele te ama, porque o Espírito Santo quer a sua salvação, o seu bem. O Espírito Santo quer que você entre no céu, na vida eterna, em Cristo Jesus. O Espírito Santo só tem o melhor para a sua vida. Mas quando a gente está doente, quando a gente está enjoado, meu amigo Arielton, a gente tem que tomar boldo, Macaé. Antigamente, quando a gente ralava e caía, machucava, vinha o metiolátio, que ardia até na alma. Os tempos modernos, Rose, né? Metiolátio já não arde mais. Hoje você passa que metiolátio é uma moleza, mas antigamente, irmão, a gente saía até quicando de ai. O negócio era terrível. Jesus dá esse conselho: ouça o Espírito Santo, ouça a palavra de Deus, e ela vai te salvar, ela vai mudar a sua vida e a sua história. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pastor, agora preste atenção que eu vou orar com você. Pastor, o senhor gastou 2 domingos pregando sobre a igreja de Laodiceia. Por quê? Olha aqui para mim. Porque vocês estão esfriando, vocês estão piorando. Você está me escutando? Estou falando para os meus crentes aqui, para vocês. Vocês estão piorando. A pandemia acabou, mas muitos de vocês ficam aí, perdendo o culto à toa. Não vem na igreja na escola dominical, não vem no culto à noite. Vem num culto, falta 2. É por isso que eu estou pregando sobre isso. A mornidão, querido, sacode essa mornidão da sua vida. Sabe como é que é? Sacode a poeira aí, ó. Eu estou com o irmão aí, sacode a mornidão aí, ó. Sai fora, sai fora a mornidão, sacode a mornidão. Sai fora a mornidão, larga esse homem, larga. Esse corpo não te pertence, mornidão. Larga isso. Larga. Aproveita esse tempo que você tem para celebrar a Deus, servir a Deus. Deixa este lado na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar.
Pensa um pouquinho aí, de olhos fechados na sua vida. Você entrou aqui nessa noite e de repente você pensou que ouviu um outro tipo de pregação, mas o que você ouviu aqui hoje é porque você precisa escutar. O Espírito Santo sabe o que você e eu precisamos. E quem sabe você é essa pessoa que está vivendo uma vida morna, não é frio nem é quente, não é quente nem é frio, está nessa mornidão, nessa murmuração, nesse troço que embaraça a sua caminhada. E Deus quer te tirar dessa posição de mornidão, de indiferença. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e o Espírito Santo também falou para você que você precisa de ser zeloso, se arrepender de vida, mudar. E você quer fazer essa mudança na sua vida. Você não, eu preciso, isso foi para mim, eu preciso. E você quer nessa noite receber uma oração para sacudir esse jugo da mesmice, da mornidão na sua vida. Você quer? Se você quer, nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar e vem cá no altar. Pastor, nessa noite eu preciso dessa oração, porque eu estou ficando realmente meio morno, meio lento, e eu não quero isso na minha vida não. Eu quero sacudir esse troço do meu coração, da minha vida. Se você quer, vem cá na frente, vamos orar junto. Bom, mas você vai vir se Deus falou com você. Se Deus não falou para você hoje, amém. Amanhã Ele vai falar, de outro jeito vai falar. Mas se Deus falou com você, você está entendendo que é isso. Então nós vamos orar juntos, porque o Espírito Santo está falando aqui nessa noite, usando a minha vida para falar com você, porque Ele te ama, Ele quer você melhor, quer você mais entusiasmado, comprometido com Deus. Você precisa jogar fora do coração, da sua alma, esse negócio que fica trazendo mornidão para você. Nós vamos orar aqui com fé, a oração da fé. E a Bíblia diz que muito pode a súplica de um justo, pode muito a oração de um homem e de uma mulher crente em Cristo, pode muito pela sua e pela minha vida. Então nós vamos colocar o nosso coração diante de Jesus agora. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor, Ele vai além de qualquer entendimento. O amor do Senhor pela nossa vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, excede a compreensão de qualquer um de nós. Agora o Senhor conhece o coração desses irmãos e irmãs. Meu Deus, o Senhor sabe de todo tipo de ação que às vezes o diabo levanta para nos paralisar, para abater a nossa força, diminuir o nosso ânimo e contentamento. E quantas vezes nós vamos aceitando essa mornidão lenta e vagarosamente entrando na nossa vida, nos prejudicando no relacionamento com o Senhor. Meu Deus, nessa noite nós te pedimos, tira tudo isso do nosso coração, tira, ó Deus, o desânimo, tira o comodismo, tira a indiferença. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, acende o fogo no altar do nosso coração, acende o fogo no altar da nossa alma. Espírito Santo, enche o coração deste homem, desta mulher, da tua presença, aviva-nos, Senhor, nesta noite. Dá, ó Deus, um despertamento espiritual para o meu irmão, para a minha irmã, a fim de que nós sejamos pessoas cheias de contentamento na tua presença. Sejamos pessoas animadas na presença do Senhor e animadas pela tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo. Meu Deus, nós em nome de Jesus repreendemos toda a ação desse espírito de religiosidade que põe na mente, Senhor, que a pessoa não precisa se comprometer, vem tanto a igreja, se comprometer com a célula, com o trabalho do Senhor. Esses espíritos que se levantam para fechar os nossos lábios e impedir a gente de testemunhar, de falar de Cristo, nós estamos